A paz do Senhor, meus amados. Depois de uma vigília poderosa no tempo central, essa madrugada toda, a vigília do renovo, estamos aqui cheios da graça e do Espírito Santo. Quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, que Deus colocou no meu coração. Está escrito na Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, aqui nesse versículo, existe uma promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. Existe uma promessa que Jesus voltará para arrebatar o seu povo. Existe uma promessa que Jesus voltará para levar os escolhidos para a eternidade. A primeira, ele veio como ovelha muda para o matador. A segunda, ele virá como leão da tribo de Judá. A primeira, ele veio em total humildade e simplicidade. A segunda, ele virá com poder e grande glória. A primeira, foi-lhe cravada uma coroa de espinhos na cabeça. A segunda, ele vai vir com a coroa da glória. Ele vai vir com uma coroa de glória em sua cabeça. A primeira, ele veio sem nome para o povo daquela época. A segunda, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira, ele veio como servo. A segunda, ele virá como Senhor para governar o que é dele. Então diz assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Jesus aparecerá segunda vez. O tema dessa palavra é a iminente volta de Jesus Cristo. Iminente porque é já. Iminente porque já está nos últimos segundos. Iminente porque já está em cima da hora. João falou há mais de 2000 anos atrás: filhinhos, é já a última hora. Se lá já era a última hora, agora estamos nos últimos segundos da igreja na terra. Então, querido, tudo nos mostra que Cristo já volta. Tudo nos mostra que a igreja está prestes a deixar essa terra e ser arrebatada pelo glorioso Espírito Santo. Então, tudo nos mostra que Cristo já volta. Tudo nos mostra que não vai demorar para o Senhor arrebatar a sua igreja. A igreja está prestes a deixar este mundo que se corrompe mais e mais. Esse mundo que se afasta de Deus mais e mais. Toda a criação geme. Todo ser humano geme. Os crentes também gemem, esperando a redenção do corpo pelo Espírito Santo eterno. Mas esse dia está chegando. Os sinais preditos em Mateus capítulo 24 estão claros, estão patentes diante dos nossos olhos. Quando Jesus disse que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos, maremotos, doenças, a multiplicação da ciência, tudo fala da iminente volta de Jesus Cristo. Então, se você está preparado para a volta de Jesus, continue preparado, continue orando, continue temendo a Deus,
Continue vigiando, porque Jesus está às portas do arrebatamento. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue agora. Aceite Jesus agora e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E se Ele arrebatar a igreja agora, você vai subir para o céu. A promessa de Deus é clara e não deixa dúvidas. Jesus voltará. O homem acredite ou não, o homem aceite ou não. O presidente Barack Obama, que humanamente falando é o homem mais poderoso da terra hoje, aceite ou não. Presidente Dilma, aceite ou não. Os reis da terra, aceite ou não. O diabo e o inferno, aceite ou não. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja amada. A Bíblia diz, Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Jeremias capítulo 1, versículo 1, versículo 11 e 12. O Senhor Deus se apresenta a Jeremias e diz, o que você está vendo, Jeremias? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem. No versículo 12 ele diz, eu estou velando em cumprir a minha palavra. Deus está velando em cumprir não a palavra dos reis, não a palavra dos presidentes, não a palavra dos homens, não a palavra dos pastores. Não, Deus está velando em cumprir a sua palavra, a palavra dele. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória! Glorificado é o Deus que as suas palavras não vão passar. Os próprios discípulos falaram da vinda de Jesus. Os próprios apóstolos falaram da segunda vinda de Jesus. Os próprios anjos falaram da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o próprio Jesus prometeu voltar. Está escrito aqui, Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em a hora em que não pensei. Está escrito na palavra. Está escrito na Bíblia. Jesus Cristo disse, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus Cristo mesmo diz que ele vai voltar. Então, querido, é iminente, é já. Então te prepara. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara você que está me ouvindo para encontrar com Deus, porque esta promessa é séria e vai ser cumprida pelo Deus que prometeu. A Bíblia diz que os anjos também disseram que ele vai voltar. Lembra lá em Atos capítulo 1? A Bíblia diz que Jesus começou a subir e começou a ser assunto ao céu, a ascensão de Jesus. De repente apareceu 2 varões do céu, 2 anjos, e ficaram alados do Senhor. E os discípulos ficaram espantados, atônitos, e aqueles varões de brancos, da parte real de Deus, disseram, varões galileus, Atos capítulo 1, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que está subindo, que está sendo assunto ao céu, em breve,
ele voltará. Alabaxéia, Oricamaçu, Yabalacanta Labaia. Se você tem certeza da sua salvação, glorifica o nome de Jesus Cristo. Exalte o grande dia do Senhor. Jesus vai voltar, querido. Não é historinha de compositores, não é historinha de Machado de Assis, não é historinha de poetas, não é historinha de grandes escritores, não é historinha de qualquer ser humano. É Deus que escreveu essa história e disse que Jesus voltará para arrebatar aqueles que o esperam para a vida eterna. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, eis-me aqui. Delabacanduribalás. Os apóstolos afirmaram que Jesus voltará. Os apóstolos afirmaram que Jesus voltará. Está escrito aqui, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, os apóstolos testificaram nas Escrituras que Jesus voltará segunda vez para arrebatar seu povo. Que o Senhor te dê a alegria da salvação, que o Senhor te dê a vigilância desse dia, porque os apóstolos afirmaram que ele vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo escrevendo aos Tessalônicos, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, aleluia, e soará a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. A eternidade vai testemunhar esse dia. Os homens vão testemunhar esse dia. João capítulo 3, versículo 3, testemunhou que ele voltará. Ele voltará, ele voltará. Não vai demorar. Algumas características da vinda de Jesus. Ele mesmo falou. No livro de Mateus, capítulo 24, ele mesmo falou dessas características. Primeira característica da vinda de Jesus, ele mesmo diz: será precedida de sinais. Será marcada de sinais. Será marcada de grandes sinais. Primeiro sinal da vinda de Jesus, sinais morais estão aí, uma aberração atrás da outra. Segundo Timóteo capítulo 3, sinais morais, da moralidade dos homens, das mulheres. Olha o que a Bíblia diz, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, só pensam em dinheiro, recurso, só ouro, só prata, presunçosos, soberbos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, sem graça, irreconciliáveis. O que tem de homens que um dia se diz homem de Deus e hoje são irreconciliáveis, não está escrito. Caluniadores, incontinentes, sem postura, sem respeito, sem reverência, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, isso tudo está diante dos nossos olhos. Divisão de igreja em cima de divisão, traidores,
avarentos, gente que só quer sugar o rebanho, só quer sugar a lã, a carne do rebanho e acabar com o rebanho. Homens irreconciliáveis, homens sem humildade, avarentos, presunçosos, homens sem afeto, cruéis, sem amor para com Deus, para com a sua obra, para com o próximo, obstinados, mais amigos dos prazeres dessa vida, desse mundo, do que amigos de Deus. Isso é sinal da vinda de Jesus. Você está vendo isso? Outro sinal da vinda de Jesus está os sinais sociais. Oh, irmãos, os sinais sociais estão aí diante dos nossos olhos. Olha, Mateus 24, versículo 6, Jesus diz: e ouvireis de guerra, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Meu Deus, isso tudo está diante dos nossos olhos. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo, irmão. Acorda, igreja, acorda, obreiro, acorda, irmão. Jesus vai arrebatar um povo zeloso de boas obras, fiéis para morar na glória. Sinais sociais, nação contra nação, terremoto, fome, peste, os hospitais tudo lotado, gente no chão, em maca, morrendo na porta dos hospitais, morrendo nos corredores. Sinais sociais da vinda de Jesus. Outro sinal da vinda de Jesus, outra característica da vinda de Jesus, sinais naturais, terremoto, maremoto, tantas coisas. Os sinais naturais estão diante de nós. Agora, teve aquele acidente nas usinas nucleares do Japão, naturais. As ondas, o tsunami que levou cidades inteiras, sinais naturais. Terremotos no Chile, sinais naturais que precede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinais religiosos. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 10 e 11, ele disse assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ó, irmãos, já vivemos esse tempo. Muitos serão escandalizados. O que tem de pastor, pregador, evangelistas, o que tem de homens de Deus escandalizando a obra de Deus, o reino de Deus, em divisões, por causa de dinheiro, por causa de brigas internas, por causa de orgulho de igrejas. O que tem de crente, pessoas se aborrecendo umas às outras, traindo umas às outras, aborrecendo umas às outras, matando umas às outras. Eu estou falando da igreja porque lá fora isso tudo já é uma tristeza total, sem controle. Mas isso é sinal da vinda de Jesus. E ele diz no versículo 11 de Mateus 24, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nunca se ouve tanto falsos profetas igual existe neste século 21. Se cuida. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ô querido, cuida da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Não fique sem ir à igreja, não fique sem orar, não fique sem ler a Bíblia, não fique sem ficar perto de Deus. Sinais políticos. Lucas capítulo 21, versículo 24, fala que Israel seria espalhado. E esse era o tempo. E isso vai acontecer. Aconteceu por uma questão política. Sinais políticos. Sinais científicos. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia é clara em nos mostrar que os avanços científicos, os avanços da ciência, é mais uma prova, é mais uma característica que Jesus Cristo está voltando para arrebatar o seu povo.
Daniel capítulo 12, versículo 4, diz a palavra: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Querido, é bíblico. A ciência se multiplicando dia após dia é característica da volta de Jesus. O homem está querendo fazer até homens de profeta, homens em laboratórios, homens engavetados, homens nos tubos de ensaios de laboratórios científicos. Isto é o cúmulo do absurdo, mas a Bíblia diz que Deus os pegará na sua própria astúcia. Sinais científicos é uma prova profunda da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Sinais espirituais. Mateus 24, 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Por outro lado, o evangelho também está sendo disseminado, pregado em toda a face da terra, nas televisões, nos rádios, no via satélite, nos telefones. A Bíblia está sendo pregada, o Evangelho está sendo anunciado a todos os moradores da terra. E isto é um sinal espiritual que Jesus está prestes a arrebatar a igreja. Então te prepara, querido. A volta de Jesus é real, é iminente, é já. Pode ser agora. Se Jesus vier agora, você é salvo, você será arrebatado, você vai morar eternamente com Deus? Pense nisso. Será que esse pecado que você está vivendo agora, momentâneo, temporário, não vai te custar a perda da vida eterna? Pense nisso. Quando será a vinda de Jesus? Será na hora em que não pensamos, diz a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será no estalo de um relâmpago, será em questão de milésimos de segundo. Pá! Sumiu a igreja da terra. Então, meus irmãos, será dessa forma. O versículo 36 de Mateus 24 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E o versículo 44 diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O tempo da preparação é agora. O tempo da preparação é hoje. O tempo de nos preparar é esse. Porque no dia exato que Jesus voltar, não vai ter mais tempo de preparação. Vai ser muito rápido. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele diz que a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. Muito rápido. Você nem percebe quando abre e fecha os olhos. Assim será o arrebatamento da igreja. Então, Jesus já nos manda preparar hoje. O Espírito Santo está nos preparando hoje, agora, porque o arrebatamento é iminente. A vinda de Jesus é iminente. Será na hora em que não pensamos. Será breve. Apocalipse 22, versículo 12, Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Fique tranquilo. Tudo que você fez para Deus, para a obra de Deus, para os profetas de Deus, Deus vai te pagar. Deus vai te recompensar. Deus tem um galardão eterno para você, que vai te alegrar eternamente. Se bem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo será o maior galardão da nossa eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Será na hora em que não pensamos a vinda de Jesus. Ele diz que será como ladrão. 2 Pedro 3,10. A vinda do Senhor será como ladrão de noite. Na hora em que não esperamos, não pensamos. Então te prepara,
Ser zeloso, porque Jesus está voltando. Resultados da vinda de Jesus Cristo. Os crentes serão arrebatados ao céu. Oh, glória! Essa terra não verá mais os salvos. Resultados da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Os crentes serão arrebatados ao céu. Irmão, eu queria ir para o céu. Eu não quero nada dessa terra, não. Eu quero é a glória do meu Senhor. Eu quero é o céu do meu Senhor. Eu quero a eternidade do meu Senhor. As pessoas estão brigando por conta dessa terra. Eu não quero nada dessa terra. Eu quero é morar no céu com meu Deus. E quando Jesus voltar, nós vamos morar com Ele eternamente na glória. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amados, que esperança, que certeza! A nossa cidade, aleluia, aleluia, está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Eu sinto a glória de Deus, eu sinto o amor de Deus, eu sinto o Espírito de Deus aqui agora. Ei, balá, canderi, balá, suca, manderi, baixeia. Lama, suca, na, si, balacheia. Querido irmão, querido ouvinte, você não está sendo preparado para morar na terra. Você não está sendo preparado para morar debaixo da terra. Você não está sendo preparado para o inferno. Você está sendo preparado para morar aonde Deus habita. Aleluia. Me desculpe, queridos, eu estou emocionado. A glória de Deus está muito forte sobre a minha alma aqui agora. Quando Ele vier, Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Aleluia. Para ser conforme o seu corpo glorioso de glória. Você não vai viver na eternidade com esse corpo, não, querido. É um corpo incorruptível. É um corpo glorioso. É um corpo que não vai entrar morte, maldição. É um corpo eterno. Do jeito que Deus é, você vai ser em corpo. Está forte. Está forte a presença de Deus aqui. Resultados da vinda de Jesus. Os que aqui ficarem entrarão na grande tribulação. Vai ser triste, muito terrível. Mateus 24 diz, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, querido, nós temos que ir na segunda volta de Jesus, porque depois, se você acha que essa terra está ruim, já está uma desgraça, vai ficar muitas vezes pior, porque Jesus diz que angústia como esta nunca houve desde que houve nação. Então, querido, você precisa aceitar Jesus como Salvador, para você ser arrebatado na segunda volta do Senhor. Resultados da vinda de Jesus Cristo. Haverá descanso para os salvos e ira para os perdidos. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 12, versículo 2. E nos últimos tempos, todos hão de ressuscitar, uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida e glória eterna com Deus. Haverá descanso para os salvos e ira para os perdidos. Os que forem arrebatados na segunda vinda de Jesus, haverá descanso, serão levados para as bodas do Cordeiro, mas os que ficarem entrarão
em grande perdição e sofrimento. Haverá descanso para os salvos e ira para os perdidos. Os salvos viverão para sempre com Deus, mas os perdidos serão expulsos eternamente da presença de Deus. Nunca mais terão prazer de sentir Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Jesus virá com seus miríades, milhares e milhares de anjos. Ele virá para o seu povo, que é atribulado hoje por causa do seu nome, mas ele promete nos dar descanso naquele dia. Amado ouvinte, Igreja do Senhor, Jesus virá para buscar os que o esperam. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a mensagem do dia. Essa é a palavra do dia. Deus te abençoe, que o Espírito fale mais forte ao seu coração. Abraço!